Rose, também é um outro assunto eu queria uma opinião sua sobre a instabilidade geopolítica no mundo hoje, em função dessas três grandes crises, né? Tem essa crise do Oriente Médio, de Gaza, que a gente já comentou, você já comentou, mas tem outras duas grandes crises. Uma crise na Ucrânia, que é a guerra, né, da Rússia contra a Ucrânia. Você tem algumas notícias novas, né? Você teve um susto, né, entre aspas, né, que o Macron, o presidente da França, ele disse que a Europa alguns países estariam dispostos a enviar tropas para a Ucrânia. Aquilo todo mundo ficou assim, que isso? Agora a França vai brincar de Terceira Guerra Mundial com essa superficialidade toda? E logo depois, em função da própria repercussão muito negativa, né, o primeiro-ministro alemão, o Scholz, que inclusive está entrando nessa onda também da guerra, mas ele negou peremptoriamente que haverá envio de tropas para a Ucrânia, né? Aí já trouxe um alívio, né? Foi publicado na capa da Reuters, pelo menos isso, né? Pelo menos essa loucura. E o próprio chefe da OTAN, ele também não tem, isso não está no calendário enviar tropas. Então beleza, né? Menos mal. Mas tem essa crise, que ainda está aí. A Europa está batendo tambor de guerra, mas as coisas estão caminhando. Por exemplo, o John Meschmeyer tem dado entrevistas importantes, com grande repercussão. Ontem mesmo vi outro importante, com grande repercussão para jornalistas importantes dos Estados Unidos. Você tem que estar penetrando na opinião pública americana, né? Importa, porque eles patrocinam aquele negócio todo. Uma outra visão, que é a visão que o John Meschmeyer fala, que é a visão que eu considero que é a verdade, né? Que os Estados Unidos e a OTAN estavam empurrando ali as fronteiras armadas para próximo da Rússia, e a Rússia já vinha avisando, e teve aquela famosa reunião também, logo depois da guerra em Istambul, da Rússia, com a Ucrânia, o Putin com o Zelensky. Eles acordaram paz, acordaram cessar-fogo, e aí a Europa, né, o Putin até fala da entrevista, numa entrevista recente que ele deu para o jornalista americano, que o Boris Johnson ligou para o Zelensky e falou, não tem acordo, né? É guerra mesmo, né? Agora, guerra, aquela coisa assim, os ucranianos viraram bucha de canhão dos americanos, né? Mas como você avalia? Queria saber a sua opinião. Então, o Macron parece que às vezes ele quer se sobressair como um líder aí, ele já pediu para participar da reunião dos BRICS, então eu não sei por que ele falou isso, né? O Scholz falou que é impensável colocar tropas da OTAN na Ucrânia, isso levaria um conflito de não a alta intensidade, de altíssima intensidade da Rússia com a OTAN e o risco altíssimo do uso de armas nucleares, obviamente que a Rússia não vai ficar parada vendo ou agir do mesmo modo, do ponto de vista da intensidade militar, vendo uma aliança botar tropas da Ucrânia, né? Isso não ia acontecer. Eu acho que foi uma fala totalmente, descabida do Macron. O secretário-geral da OTAN também, né? O Stoltenberg, ele negou, ele falou que não tem nenhuma previsão para isso acontecer. Mas acaba gerando, né, um tipo de ruído com a Rússia. O Dmitry Peskov, que é porta-voz do Kremlin, ele correu para falar que isso seria um risco. Lavrov também fez uma declaração, mas acho que isso realmente é muito difícil de acontecer, né, o envio de tropas mesmo para lutar em solo ucraniano. Os Estados Unidos... Essa guerra, ela, né, isso dá um assunto muito longo, mas vou tentar ser muito sintética, assim, ela não tem como ser vista em sua totalidade, levando em consideração a política de expansão dos Estados Unidos através da OTAN com seus parceiros europeus, né? Eu acredito que quando o conflito estoura no final de 2022, no final de fevereiro de 2022, ele é o sintoma máximo da crise das relações da Rússia com os Estados Unidos ou da Rússia com o Ocidente, né, para ser mais amplo. A Rússia responde com violência à recusa dos Estados Unidos
de negociar sobre a Ucrânia. Em dezembro de 2021, a Rússia falou que estava disposta, né, a formular uma espécie de acordo, né, mas fez uma proposta formal para os Estados Unidos para eles negociarem a neutralidade da Ucrânia, porque a situação ali no leste, né, na região do Donbas, estava ficando muito crítica, né, e sempre com as insinuações de que a Ucrânia entraria para a OTAN. Os Estados Unidos rechaçaram essa proposta russa, né, e acredito que a invasão do território foi uma resposta da Rússia, e uma resposta da Rússia no sentido também de que, né, eles querem mostrar ao mundo que estão em plenas capacidades econômicas e militares de defender seus interesses estratégicos. Mas impossível olhar para esse conflito sem traçar uma linha do tempo que vai do final dos anos 90 até dezembro de 2021, em que os Estados Unidos foi empurrando a Rússia para uma condição muito difícil, fazendo uma série de expansões, não somente as expansões para o leste, né, da OTAN, os países aderindo, fazendo adesão do maior número de países possível, mas também uma série de interferências internas em países parceiros da Rússia. Então, eu acho que é isso, assim, é um conflito Rússia-Estados Unidos ou Rússia-Ocidente, que eu vejo a Europa muito subjugada aos interesses de segurança dos Estados Unidos, né? Os europeus estão dentro da OTAN para defender os interesses dos Estados Unidos, das formulações presentes nos documentos de segurança, de estratégia nacional dos Estados Unidos. A Alemanha está sendo muito prejudicada e até parece que é um lampejo de juízo dos shows, né? Enquanto a Angela Merkel falou que não era possível pensar a segurança da Europa sem a Rússia, né, ele embarcou na estratégia da OTAN, mas pelo menos nesse momento ele falou que é impensável que a OTAN mande tropas, homens, para a Ucrânia. Acho que a guerra chegou num ponto muito mais confortável para a Rússia do que para a Ucrânia, né? A Rússia ganhou território e manteve esses territórios, né? Inclusive vai ter eleições na Rússia mês que vem, entre o dia 15 e 17 de março, e os novos territórios votam para presidente da Rússia, né? Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Luhansk. Lembrando que a Rússia está superando as sanções econômicas, ela vem crescendo bem mais do que a Europa. E a Europa bem mais. Em 2023, a Rússia cresceu um pouco mais de 3% e os países da zona do euro 0,6%. E esse ano o FMI já aumentou a projeção, né, a previsão de crescimento da Rússia. Então... Sim, as sanções contra a Rússia, elas se voltam totalmente contra a Europa. Tem um efeito bumerangue. Elas estão se autossancionando. Elas estão se autossancionando. A questão da sabotagem, da explosão do Nord Stream é uma coisa inconcebível. Nord Stream, que era um gasoduto que ia trazer gás barato, de alta qualidade, da Rússia para a Alemanha, para dar competitividade à indústria alemã, para ela poder fazer frente à China. Exatamente. Eles explodem, é um atentado terrorista contra os interesses alemães, mais do que contra a Rússia. Sim, o gasoduto foi construído numa parceria russo-alemã. Então, sim, é um ataque também à infraestrutura da Alemanha. Né? Exatamente. Mais contra a Alemanha do que para a Rússia, porque a Rússia tem o gás. A Rússia já tem o gás. A Rússia receber pagamento pelo gás, mas a Rússia tem outras pessoas querendo comprar o gás russo. Tem a China. A solução da Rússia foi simples. Vocês não querem nosso gás, a gente vende para a China. As exportações de gás, de petróleo russo para o Brasil também. O Brasil começou a aumentar. Outros países, todo mundo quer comprar petróleo. Petróleo é uma commodity que é muito valiosa. Né? Gás e petróleo. Né? Gás é petróleo. Né? Enfim, a Europa está se autossancionando. Isso que é impressionante. Né? Até onde vai isso? O show está perdendo popularidade. Ele é um dos líderes de liderança menos populares do mundo hoje. E a extrema-direita europeia está avançando porque a extrema-direita ela viu que a bandeira do gás barato e do fim da guerra, muitas vezes, é uma loucura isso. Né? Você vê o Partido Verde defendendo a guerra.
Sim, o Partido Verde, inclusive, defende Israel, né? Eu fiz até uma brincadeira, que talvez nem seja de muito bom gosto, com a foto na sede do Partido Verde na Alemanha, uma bandeira de Israel, né? Então, tipo assim, salvem as florestas e matem as crianças, né? A situação da Alemanha, para mim, é a mais dramática, porque tinha uma indústria altamente competitiva, né? Era ali o motor da União Europeia, e além de ter tido um ataque à sua própria infraestrutura também, né? Acabou não permitindo, né, acatando os Estados Unidos sobre colocar em funcionamento o Nord Stream 2. O Nord Stream 2 também não passou a funcionar. E aí estão comprando energia mais cara, estão comprando aquele gás que é feito que é através do fracking, né? Que perfura o solo e que é altamente poluente. Então, assim, a Europa também faz esse discurso verde, é sempre muito contestável, né? E muito desconfiável, porque eles também, a Alemanha voltou a queimar carvão. Então, e o que é mais impressionante nisso tudo é que é para fazer parte da estratégia de segurança dos Estados Unidos, que está presente nos documentos dos Estados Unidos durante todos os anos 2000, né, a estratégia de contenção da Rússia, a Rússia como adversário, a Rússia como adversário da OTAN. Tem analistas que gostam de puxar a corda demais para dizer que tem que parar a Rússia. Eu, sinceramente, isso é uma ignorância sobre a política externa da Rússia, algo que eu estudei para escrever minha dissertação de mestrado com muito rigor. Né? Não existe expansão russa para a Europa. Isso é uma balela. Essa guerra para a Rússia, eu falo, é uma guerra defensiva, porque ou eles iam fazer alguma coisa, né? E o Partido Comunista da Rússia fala que o Putin demorou demais, ou eles iam fazer alguma coisa, ou a Ucrânia ia entrar no OTAN, e eles iam ter sua fronteira fortemente armada, né, com um país fazendo parte de uma aliança que tem a Rússia como seu adversário principal. Né? Então, uma guerra é sempre lamentável, mas eu acho que para os russos eles chegaram a um ponto de ou eles faziam alguma coisa para demonstrar força, ou realmente a Ucrânia ia ser integrada no OTAN. E é impressionante, porque muitas previsões falharam. Né? Eu vi gente falando que em fevereiro de 22, que dali um ano não ia existir mais economia russa, que a economia russa ia se dissolver. O Joe Biden fez um discurso em março de 2022 falando isso. Né? E as sanções foram duríssimas, as sanções financeiras duríssimas. Bloquearam 300 bilhões de reservas russas, estão bloqueados até hoje. E tiraram a Rússia do SWIFT, né? Mas também a Rússia está preparada para sanções desde 2014, porque é sancionada também por causa da anexação da Crimeia. Mas o cenário foi bastante difícil, bastante inesperado. Eu mesma achei, estudo Rússia há muito tempo, eu mesma achei que a Rússia fosse enfrentar mais dificuldades, né? Mas está também com o mercado de energia muito integrado com os mercados asiáticos. A Rússia tem trabalhado numa infraestrutura no Extremo Oriente, né? Na região do Extremo Oriente da Rússia, ali mais próxima da fronteira com a China. E em 2015, a Rússia e a China assinaram um acordo do gasoduto Poder da Sibéria, que passou a operar, se não me engano, em 2019, já levando gás russo para a China. Então, também já tinha uma estratégia de reorientação da política externa da Rússia, que ganha tom de urgência em 2014. Mas se você também estudar a política externa da Rússia, ali, desde os primeiros anos do Vladimir Putin, já tinha um desejo de, né, se virar mais para os países ali da Ásia Central, de criar uma conexão maior com o Oriente, também devido aos anos 90, né, de que o desejo era de fazer parte do Ocidente, mas os Estados Unidos falaram, não, peraí, que a gente não te quer aqui, né, vocês ainda são os nossos inimigos e a gente vai continuar a política de contenção.